Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos,
pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã,
ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo
do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa,
procuraria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos,
pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará.
Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim.
Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade
e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade, e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos, e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio.
As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam.
O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele.
pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus.
O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde.
Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição,
e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto
contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo.
Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos,
pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã,
ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará
no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa,
curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, Tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Ah, eu, porém, confiarei em Ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Ah, se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Ah, não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos,
pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo. E vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Ó Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva, de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas, em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará.
Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo. Salmo 55. Ouve a minha oração, meu Deus. Não deixes de atender o meu pedido. Me escuta e me responde. Eu estou desgastado com as minhas aflições. Eu tremo quando ouço as ameaças dos meus inimigos. A perseguição dos maus me assusta. Eles fazem com que desgraças caiam sobre mim. Eles estão com raiva de mim e me odeiam. O meu coração está com muito medo, e vem sobre mim o pavor da morte. Sinto um medo terrível e estou tremendo. O pavor tomou conta de mim. Se eu tivesse asas como a pomba, voaria para longe, fugiria para um lugar de descanso e moraria no deserto. Muito depressa, curaria um lugar bem seguro para me esconder da ventania e da tempestade. Senhor, atrapalha e destrói os planos dos meus inimigos, pois eu vejo violência e muita briga na cidade. Dia e noite eles andam em volta dela, enchendo-a de crimes e maldades. Por toda parte há destruição, e as ruas estão cheias de exploração e desonestidade. Não era o inimigo que estava zombando de mim, pois se fosse eu poderia suportar. Nem o adversário que me tratava com desprezo, pois eu poderia me esconder dele. Pois foi ele mesmo, o meu colega, o meu amigo íntimo, o meu companheiro, aquele que conversava comigo com tanta intimidade e que íamos juntos louvar no templo. Que a morte venha de repente sobre os meus inimigos e que eles desçam vivos para o mundo dos mortos, pois a maldade está na casa e no coração deles. Mas eu chamo a Deus, o Senhor, pedindo ajuda, e Ele me salva de manhã, ao meio-dia e à noite. Eu choro e me queixo, e Ele me ouve. Ele me traz são e salvo das batalhas em que luto contra meus muitos inimigos. O Deus que reina desde a eternidade me ouve e os derrota, pois eles não querem mudar de vida e não temem a Deus. O meu antigo amigo atacou os seus próprios companheiros e quebrou as promessas que havia feito a eles. As palavras dele eram mais macias do que a manteiga, mas em seu coração havia muito ódio. As palavras dele eram mais suaves do que o azeite, mas cortavam como espadas afiadas. Entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele te ajudará. Ele nunca deixa fracassar a pessoa que lhe obedece. Mas, enquanto aqueles assassinos e traidores, tu, ó Deus, jogará no fundo do mundo dos mortos. Eles não chegarão até metade de sua vida. Eu, porém, confiarei em ti, no meu Deus Altíssimo.